algo similar a lo que ocurría en el cartucho y pues seguramente en el momento en que se consolide va a haber también una... Muito obrigada, Dave. Passar a palavra para a professora Raquel. Boa noite. Bom, eu posso assinar embaixo lá do que o David falou, pronto, acabou, né? Porque basicamente nós estamos falando de processos muito similares, né? Aqui, que estão acontecendo aqui. Então eu vou tentar começar, pode passar, vou tentar começar por onde terminou a história que o David colocou aqui, né? Essa solução final, extermínio e demolição, né? Que é o que nós começamos a viver mais recentemente agora. Então eu só coloquei aqui os imóveis que começaram a ser demolidos e lacrados no mesmo momento em que acontece uma operação policial muito forte para dispersar os usuários, para prender, enfim, e para colocar claramente numa ação midiática, inclusive já declarada pelo prefeito, de que a Cracolândia acabou, né? Terminou a Cracolândia, e isso se faz através de uma ação absolutamente violenta. Então, o que eu quero é recuperar aqui essa história, porque assim como a região do Cartucho, do bairro de Santa Inês, que o David estava mostrando aqui em Bogotá, nós também estamos falando de uma região da Luz, envolvendo Santa Efigênia, Campos Elíseos também, que era uma região de uma centralidade importante em outro momento da história, quando também as estações ferroviárias eram absolutamente lugares centrais da cidade, e que houve um deslocamento de uma 3 de outubro de 2017. Nós estamos num teatro na região central de São Paulo, participando de um debate público sobre drogas, saúde pública e urbanismo. A mesa de debate é composta por pesquisadores e acadêmicos da Colômbia e do Brasil. A plateia é aberta a interessados em discutir a questão da redução de danos e de pessoas em territórios vulneráveis. Está rolando um PowerPoint, tem uma mesa no canto com comes e bebes para as pessoas do evento. As portas do espaço estão abertas. Quando fala em revitalização, pressupõe um território morto, né? E aqui tem vida, sempre tem vida, é um território que tem vidas, né? Ela atravessa o palco e se coloca bem no meio, entre os debatedores e a plateia. Nem do ponto de vista econômico, ela cheira nem do muito ponto mal. de vista cultural, nem do ponto de vista traz demográfico. Esse braço embaixo da blusa, que está sendo essa parte da saia um pouco baixa, totalmente paralelo à narrativa desenvolvida pelo David aqui, é a última dos frontes. Ela também faz umas contorções faciais que eu não vou ter musculatura para reproduzir para vocês. Dessa forma ela para, estende a mão e começa a grunhir. Exatamente porque a proposta seria que o setor privado viria a partir de algumas intervenções âncora, que eu vou mostrar daqui a pouco, que foram sobretudo as intervenções da reforma da Júlio Prestes e transformação em sala de concerto, da Pinacoteca, várias intervenções desse tipo, imaginando uma tese de que, num processo de efeito dominó, né, que se chamava de acupuntura urbana, como dizem outros, cutuca aqui, melhora tudo, esses equipamentos culturais vinculados a uma cultura de elite, automaticamente trariam o mercado imobiliário de volta para cá e atuando. Isso não ocorreu. E essas várias tentativas foram feitas, isso não ocorreu, até chegar nesse momento, numa posição muito mais intervencionista da própria prefeitura e do governo do Estado. O que está em jogo agora, que já está em construção, é uma PPP habitacional, uma parceria público-privada habitacional sobre essas quadras, e também o que se propõe sobre essas quadras que acabaram de ser demolidas, ou seja, tem toda uma armadilha de dizer que se trata de produzir habitação, produzir moradia, mas, na verdade, como nós vamos ver um pouco mais adiante, essa PPP habitacional não é destinada para quem mora aqui, não é destinada para a demanda local que vive aqui.
em condições precárias, em condições que mereceriam, aliás, que merecem um cuidado e uma melhora, sobretudo nas pensões, né, nas chamadas pensões que nós temos aqui na região. Pode seguir. Bom, só para marcar a área, pode seguir. A área que a gente está falando, pode seguir. E como nós tentamos, mais ou menos, a primeira questão pode ir para a próxima, tentar contrarrestar o discurso do vazio demográfico e do esvaziamento. Naqueles dois, volta para o anterior, nesses dois setores censitários que estão marcados aqui, setores censitários do censo, que é a base de censo que a gente consegue andar, consegue usar, pode passar, aparece que bom, em primeiro lugar, tem 40 mil pessoas morando aqui, 40 mil, 2 municípios pequenos do Brasil, a maior parte dos municípios tem menos de 20 mil habitantes, então tem 40 mil pessoas nessa região, isso é porque não tem ninguém, porque está vazio, né? Essas 40 mil pessoas, inclusive, a ideia do esvaziamento do centro também não sustenta, porque essa população entre 2000 e 2010 aumentou, de 33 mil para 39 mil, teve um incremento de mais de 18%, né? Muito importante a característica de quem mora aqui, de acordo com esses dados, 49%, metade é aluguel. Aluguel formal, informal, de apartamento, de cômodo, de cortiço, de cama, tá? É isso que é a realidade daqui, dessa região. E é importante também mostrar que domicílios, é muito difícil a gente conseguir perceber exatamente onde é que estão as pensões, onde é que estão os aluguéis de cama. Isso não aparece, é invisível para o censo, é invisível no radar das políticas públicas. A gente usou um indicador péssimo, mas era o único que tinha para ver domicílios que compartem um banheiro. Então, vários domicílios que usam o mesmo banheiro. Seria algum indicador aí de pensão, né? O de coabitação. E teve um incremento de 90% no número de domicílios que compartilham o banheiro. Ou seja, a gente viveu uma precarização da situação de moradia aqui na região nos últimos 10 anos. Tudo isso são dados do censo. E mais um que me parece muito importante, muito forte, 45% dos domicílios dessa região são chefiados por mulheres. Então nós estamos falando de uma população que vive numa situação de vulnerabilidade, de precariedade urbanística e que merece, do ponto de vista da política pública, cuidado, amor, investimento, melhoria das suas condições de vida. E isso nunca esteve presente no discurso dos projetos políticos. Isso não existe. Na verdade, a presença dessa população é um obstáculo para os processos de renovação e não o objeto do processo de renovação. E eu acho que é isso que é muito importante procurar reverter. Um plano, nós queremos que esse lugar melhore muito, porque quem está morando aqui não está morando bem, tem que morar muito melhor. Esse lugar tem que ficar muito melhor. Mas melhor para quem? Para quem está aqui, para quem vive aqui, para quem trabalha aqui, para quem tem comércio aqui. E não que se destrua esse lugar. Pode ser, então, muito rapidamente, vou passar isso, pode seguir. Isso é um mapa dos cortiços e pensões, de acordo com a base da prefeitura. Isso é muito menos do que o que tem. E no sábado, nas nossas atividades, que todos estão convidados, uma das atividades bem importantes é a gente conseguir, com todo mundo junto, ir mapeando aonde mais tem pensões, aonde mais tem coabitação, para a gente construir um mapa muito melhor do que esses que estão aqui.
tomar no seu cu, arrombada, vagabunda. Já te demos dinheiro, já te demos coxinha, já te demos cigarro. Que mais que você quer? Some daqui, senão eu te mato.
cachimbo em brasa, cachimbo em brasa, pequenos prazeres, a pedra de fogo, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa, pequenos prazeres, a pedra de fogo, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa, pequenos prazeres, a pedra de fogo, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa, pequenos prazeres, a pedra de fogo, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa, pequenos prazeres, a pedra de fogo, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa. Quando a liberdade se anuncia, comandante puxa cabresto para saber que estamos amarrados ainda. Mas você, comandante, provável não sabia que enquanto você estava parado num ponto olhando caminhada minha, muita caminhada minha tinha. E esse mundão você desconhece, porque nós aqui não caminha de um lado só, reconhece? Nós caminhamos em toda a direção, se dá um, nós faz dois, se der dois, nós faz quatro, se tem pão, não vai faltar para ninguém, meu irmão. Nós aqui é que nem internet, que nem Jesus Cristo, aperta o botão e replica, tio. Nós é que nem hidra, rabo de lagartixa, se cortar, cresce de novo, outro multiplica. Aqui é o fluxo, o cu e o umbigo do mundo, onde tudo começa, onde tudo termina. Eu tenho certeza, eu sempre tenho alguma coisinha que eu gosto de dar. Se eu tenho, eu dou. Se alguém me pede um trocado, eu dou. Se eu tenho, eu dou. Se eu tenho, sempre tem alguma coisinha aqui. Então, por que eu não daria? Eu gosto de dar. Ah, eu sabia, eu tenho. Eu gosto de dar. E por que eu não daria? Se eu tenho, eu dou. Eu sei que não resolve o problema, mas é melhor dar do que não dar. Se eu tenho, eu dou. Me faz bem dar, porque eu não daria. Se eu tenho, eu dou. Eu gosto de dar. E me faz bem dar, porque eu não daria. Eu gosto de dar. Se eu tenho, eu dou. E não resolve o problema, mas é melhor dar do que não dar. Melhor dar do que não dar. Tá me vendo? Você acha que eu nasci assim? Com essa cara, essa roupa que eu cheguei pronto no mundo? Cachimbo colado na boca, diploma grudado na mão, na cara esse corte profundo? Que eu já nasci com AIDS? Que eu já nasci doutor? Que carrego embaixo do braço comigo minha guia de santo, faca, colchão, cobertor? Vocês passam e quando me olham, eu sou isso que vocês veem. A sua estátua, prata, pedra, rígida, obra-prima fundida pela tua oca visão. Com passado caçado, presente ausente, futuro obscuro, eu sou a última forma que você vê, revê e faz da minha longa caminhada teu cine privê. Medusa, me transforma em pedra e me usa. Medusa, me transforma em pedra e me usa.
meu celular. Pra fumar, radiar, sem porto pra atracar. Sem porto pra atracar. Minha última forma por você invejada. Marquezine modelo desajeitada. Menino Neymar fazendo jogada. Tirando foto pra você rir, curtir, sonhar, desejar. Um mundo que jamais irá alcançar. Aqui é o fluxo. O cu e o umbigo do mundo. Pela última fotografia do teu olhar não há o que crer. Estado armado, tiro, porrada, bomba, faca, abuso do poder. Faz o seguinte, pega um pedaço de madeira e bate nele até morrer. Ponto. Fim. Menino prata, homem prata, cidade prata, petrificado por você, petrificado por mim. Se o teu olhar soterra minha última forma, então sim, eu sou a tua estátua, a tua obra-prima. Pode olhar e admirar. Foi você quem fez. Tá vendo? Você acha que eu nasci assim? Com essa cara, essa roupa que eu cheguei pronto no mundo. Quando você olha e teme minha última forma, eu sou a estátua do craqueiro que vai roubar teu celular pra fumar, radiar, sem porto pra atracar. Sem porto pra atracar. Minha última forma por você invejada. Marquezine modelo desajeitada. Menino Neymar fazendo jogada. Tirando foto pra você rir, curtir, sonhar, desejar um mundo que jamais irá alcançar. Aqui é o fluxo, o cu e o umbigo do mundo. Pela última fotografia do teu olhar não há o que crer. Estado armado, tiro, porrada, bomba, faca, postura. Assim, vai, bate nele até morrer. Ponto. Fim. Menino prata, homem prata, cidade prata. Petrificado por você, petrificado por mim. Pode olhar e pode admirar. Foi você quem fez. O Gabriel, um menino de 8 anos que joga bola mó bem, roubou uma porrada de papel higiênico lá da nossa sede. Eu sei mais ou menos onde ele mora e vou até lá, para tentar recuperar alguma coisa e também conversar com alguém da família dele. No caminho encontro uns conhecidos, pergunto, ei, quem que é a mãe do Gabriel? Eles me apontam para uma senhora sentada do outro lado da calçada, eu vou até ela, me apresento, explico toda a situação e pergunto para ela, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Ela me olha e responde, sabe o que você faz? Pega um pedaço de pau bem grande e bate nele até ele morrer. Queria mandar um salve pro pessoal de Pirituba, TT, Douglinha, Zoião, é nóis família, tamo junto, satisfação, vai vendo. Pou, 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 menino de rua, pou, 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 lado escuro da lua, pou, 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 menino de rua, pou, 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 lado escuro da lua. Seu problema estético é um dilema ético, neste mundo cão que a terração quis me dar. Bombas, bala de borracha, não matam minha fome se é isso que cê acha. Poucas moedas, mais cheia de ratos, mídia golpista dissimula os fatos. Epidemia prata que se espalha, sangue na navalha, trocou tiro, mando bala. Pou, 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 menino de rua, pou, 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 lado escuro da lua, pou, 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 menino de rua, pou, 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 lado escuro da lua. Tire 1000 pedras que eu devolvo a loucura, não maquei a realidade dura e crua da rua. De CMP, juiz e político, armas de opressão contra o povo raquítico. Viciado, lupen, terrorista, esse é o lamento triste do artista. No fluxo a vida louca cê mata, traição por um punhado de prata. Estátua de um estado ausente, pobre, rato, mendigo, indigente. Pou, 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 menino de rua, pou, 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 lado escuro da lua, pou, 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 menino de rua, pou, 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 lado escuro da lua. Eu morei 28 anos na rua João Pimenta, Pirituba, periferia de São Paulo. E lá o meu corpo foi moldado nas brincadeiras, no futebol, nas brigas, na violência, na opressão que o pessoal da periferia sofre diariamente. Quando o seu movimento instintivo básico de proteger os órgãos contra uma violência se torna uma postura, você tem um corpo da rua. O Clóvis, que é o dono do bar da esquina, ficou sabendo do Gabriel, do roubo, do papel higiênico e veio me perguntar o que tinha acontecido. Eu expliquei pra ele toda a situação e comentei que a mãe do Gabriel disse pra eu pegar um pedaço de pau e bater nele até ele morrer. O Clóvis me olhou com uma cara de espantado e me respondeu, se ela fala isso pra mim, eu pego um pedaço de pau e rebento ela na madeirada.
Bom, 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 menino de rua. Bom, 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 lado escuro da lua. Bom, 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 menino de rua. Bom, 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 lado escuro da lua. Bom, 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 menino de rua. Bom, 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 lado escuro da lua. Bom, 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 menino de rua. Bom, 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 lado escuro da lua. Elza caga na rua, no Largo de Santa Cecília. Não limpa a bunda, nem por isso morreu ainda. A guarda metropolitana não ousa prendê-la. Não há nada no Código Penal que diga que cagar em via pública é crime. E se tivesse, Elza cagaria do mesmo jeito. Dizem que Elza não tem juízo. Os sem juízo são imunes perante Deus e a polícia. E nem sequer sabem da existência de papel higiênico. Olha pra mim. Você tá me vendo? Olha pra mim, olha pra mim. Eu tô deitado. Olha, querido, eu acabei de dar para uma moça ali, mas eu vou ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Olha pra mim. Porque eu geralmente tenho alguma coisa comigo. Olha pra mim, você tá me vendo? Eu achei. Você tá me vendo? Achei, eu sabia que eu tinha. Olha pra mim. Olha pra mim, você tá me vendo? Toma, pra você. Você tá me vendo? Eu achei mais. Olha pra mim, olha aqui. Eu vou ver se eu tenho mais alguma coisa comigo. Porque eu geralmente tenho. Eu sempre tenho alguma coisinha comigo. Porque eu gosto de dar. Se eu tenho, eu dou. Por que eu não daria? Se eu tenho, eu dou. Eu geralmente tenho alguma coisinha comigo. Por que eu não daria? Se eu tenho, eu dou. Eu sabia, eu tenho. Eu sempre tenho alguma coisa comigo. Então por que eu não daria? Eu gosto de dar. E me faz bem dar. Eu gosto de dar. Então por que eu não daria? Eu gosto de dar. E eu sei que não resolve o problema, mas é melhor dar do que não dar. Olha pra você. Nossa, eu achei mais. Eu tenho mais mesmo. Meu Deus, você tá com sorte. Eu tenho mais. Eu vou achar aqui. Olha só. Agora acabou, só
celular foi marcado com Raul, você lembra da Agostinha? Pra quem não sabe, a Agostinha é uma mulher que trabalha na saúde, com de jaleco branco, meio fluxo. Daí eu tava trocando ideia com a Agostinha, ela falou que ela trombou um maluco que tava deitado no chão e parecia que tava morto. Ela, como era da saúde, não pode deixar o cara morto lá no chão. Foi lá trocar uma ideia, dar uma assistência. Chegou no maluco, deu uma chacoalhada nele, o maluco acordou, já levantou e foi direto pro fluxo com uma pedra, tá ligado? Daí a Agostinha chegou pra mim e começou a trocar uma ideia. Falando assim, ó que bagulho louco. Esse maluco tava naquela situação que parecia que tava morto por causa da pedra. Só que se você tira a pedra da vida desse maluco agora, será que ele continua vivo? Porque a motivação dele hoje pra continuar, pra levantar, pra fazer os bagulho, é a fissura pra usar a pedra. A noia dele é o que motiva ele a manguear um dinheiro pra descolar um crack, tá ligado? Daí, a Agostinha falou esse bagulho pra mim, eu fiquei pensando, é louco isso mesmo, né? A droga que faz o maluco que tá no chão lá, daquele jeito que parece que tá morto, é a mesma droga que tá dando a vida pra ele. Louco, né? Se pá, a droga é Deus. Tem que tomar cuidado pra não ter uma overdose de Deus. Estão com fome. Está com fome? Quer comer? Não quer comer? Tudo bem, eu vou guardar então para a viagem. Tem a cantina na casa de vocês. Danilo mora na calçada, tomou um pau, falou que queria ser acolhido. Eu falei, tudo bem, Danilo. Vou levar você para minha casa, coloco você no carro, a gente vai para lá. Foi o que a gente fez. Quando a gente chegou lá, a Verônica, minha parceira, ia tomar um banho, de repente ele tirou o tênis. Eu falei, não, Verônica, espera aí. Subiu aquele chulé, pichou o apartamento inteiro. Eu falei assim pro Danilo, eu vou cortar seus pés, mano, eu vou botar fogo nos seus pés. E ele entrou no banheiro, lavou o pé com bucha, voltou, dormiu no sofá. Daí no outro dia ele foi embora, a gente teve que lavar o sofá, teve que lavar a fronha, o lençol com desinfetante, vinagre, naftalina. E eu falei pra ele, Danilo, o problema não é o tênis, porque tênis você tem 6, né? O problema é o pé. É o pé. É o pé. Março de 2017, nós estamos no Teatro de Container, sede da Companhia Munguzá, localizado a poucos quilômetros daqui. E para quem não conhece, o Teatro de Container tem as paredes de vidro. Ou seja, tudo que acontece em cena reverbera na rua e tudo que acontece na rua também reverbera em cena. Nós estamos fazendo um espetáculo nosso do repertório chamado Luiz Antônio Gabriela. E nós estamos numa das cenas mais silenciosas do espetáculo. Inclusive está projetado no telão ao fundo a palavra silencio. E aí do nada a gente escuta uma voz vindo da rua. Ô Lucas! Você conhece a música do Prego? Conhece, Tom, a música do Prego? Você conhece, vai ficar cantarolando ela o resto do final de semana. Aí ele me saca dessa. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. A gente sacou na hora a apreensão da plateia. A plateia ficou pensando, meu, como é que esses atores vão sair dessa agora? A gente se olhou e... Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Seu Cícero cantou essa música. Seu Cícero não tá mais com a gente, morreu. Quando a gente começou a fazer essa peça, a gente tinha muita curiosidade nos meninos prateados. Que são crianças que se pintam de prata, mas eles não ficam parados igual as estátuas vivas. Eles saem, pedem dinheiro, botam aquele papelzinho no nosso colo no metrô ou ficam no farol fazendo malabarismo. No primeiro encontro que a gente teve com eles, a gente perguntou: criança, por que você se pinta de prata? E eles responderam: porque prata dá mais prata.
cheio. Fernando mora na calçada. Fernando usa crack, mas ele ainda tem neurônio funcionando, ele tem ideia pra trocar, é inteligente, gosta de ler. Descobriu que tá com AIDS. Chegou pra gente, chorou, falou que tava com medo, mas que ele não ia se tratar porque a vida é louca igual Cazuza. Pediu um livro com os textos sobre a doença pra ele ler, porque ele quer saber o que tem dentro do corpo dele. Danilo mora na calçada. Danilo chega pra mim e dispara. Vem cá, você já apanhou muito, mas assim, sair sangue. Eu falei nunca. Ele e eu já. Quando a gente apanha desse jeito, a nossa autoestima fica lá embaixo. Aquele dia que eu tomei banho na sua casa, minha autoestima subiu. Olha, me desculpa pelo meu chulé. Ele olha pra mim, diz que sente falta de planta na minha casa, me dá 2 vasos, uma pá e um pratinho em forma de coração pra eu plantar. Hoje o Danilo virou brisa. Danilo sumiu com R$500 do fluxo. E no fluxo a gente não devolve R$500 em dinheiro, a gente paga com a vida. Eu prefiro acreditar que isso que ele tá fazendo não é um suicídio. Hoje, eu não sei se o Danilo tá vivo ou se tá morto. Assim como eu também não sei, quando eu vejo uma pessoa deitada na calçada, se essa pessoa tá viva ou se tá morta. Assim como eu também não sei se enquanto eu estendo os meus braços pra tentar dar conta disso tudo, se eu tô viva ou se eu tô morta. E que não importa quantos braços eu tenha e nem pra onde eu estenda. A sensação que eu tenho é que eu não consigo sair do lugar. Eu gosto de dar. Se eu tenho, eu dou. Eu tento ser uma pessoa melhor. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha. Eu tento ser mais presente na vida das minhas netas. Eu faço abaixo-assinado contra as touradas. Eu não como carne, eu não compro roupa feita na China. Min toma banho rápido para economizar água do planeta. Min critica o Big Brother, mas assiste um dia e já fica viciada. Min assiste novela sempre que dá. Min sabe da grandeza do cosmo. Min entende dos astros. Min bom homem, Min conversa. Min não joga lixo no chão. Min não dá carona, Min anda a pé. Je suis Charlie, je suis Somália, je suis Síria, je suis tanta coisa. Eu sou hashtag Marielle presente. Eu sou dinheiro no farol, eu sou você. Je suis teatro no final de semana, je suis cesta básica. Je suis almoço de domingo no shopping. Je suis sacolinha de Natal pra ONG. Je suis bicicleta de domingo na Paulista. Eu sou uma estrela, eu sou voto nulo, eu sou você. Je suis parque na Paulista. Je suis almoço de domingo no shopping. Je suis orgasmo.
Je suis filme alternativo, je suis casamento aberto, je suis prateleira de livros, je suis você, je suis sexo livre, je suis bom marido, je suis sexo alternativo, je suis viagem alternativa, je suis cerveja artesanal, je suis viagem nas férias, je suis iPhone, je suis bolsa Louis Vuitton, je suis fora Temer, je suis não é não, eu sou a resistência, je suis uma grande estrela, je suis voto nulo, je suis Machu Picchu, je suis yoga, je suis jardinagem, je suis Uruguai, je suis Europa, je suis sociedade do cansaço, eu sou Gin, eu sou a Perol, eu sou a indignação, eu sou a intransigência, eu sou a incompetência, je suis a Perol, je suis sociedade do cansaço, je suis síndrome do pânico, je suis medo, je suis incompetência, je suis. Faz 2 dias que tem alguém deitado na calçada debaixo do cobertor. Me aproximo do corpo, descubro a cabeça, ela está inconsciente. Me dirijo ao policial e peço que ele chame uma ambulância. Ele vem até o corpo, olha e diz que esse é seu João. Seu João é assim mesmo. Toda vez ele recusa ajuda. Ainda assim o Escobar, meu amigo, chama a ambulância. Seu João, olha para mim. Olha para mim, seu João. Você está me vendo? Você está me vendo? Confia. Confia. Lá para onde você vai, com certeza alguém vai cuidar de você. Alguém vai gostar de você. Se deixa levar. Se deixa levar. A ambulância chega. Levam o seu João para o hospital. No mesmo dia ele morre. Sobre aquele mesmo chão, debaixo do cobertor da mesma cor, descubro a cabeça. Ainda assim, o Escobar chama a ambulância. Fernanda, confia. Confia. Lá para onde você vai, com certeza, alguém vai cuidar de você. Alguém vai gostar de você. Se deixa levar. Se deixa levar, somente o mar, somente o mar. Ambulância, hospital, morre. Cobertor da mesma cor, Cadu, confia. Confia. Lá para onde você vai, com certeza alguém morre. Neguinha, Taubaté, José, alguém, com certeza, sobre o mesmo chão, debaixo de um cobertor da mesma cor, descubro a cabeça. Fernando. Ele olha para o céu, vendo a chuva, começa a cantar. Faz um chá de erva doce pra São Pedro.
cada soluçar um relampejo. A casa de Maria vai boiar. Não deixe ele chorar. Vai desabar. Vai desabar. Que chuva torrente de pedrada. Tanta gente correndo do gelo do céu. Todo mundo gripado, tossindo, espirrando. Clamando a São Pedro, podia ser mel. Barraco tá solto no meio da enchente. Vai pisar na minha cabeça aqui, ó. Colocaram na minha cabeça embaixo. Gente reclamando, pingueira na telha. Tá me vendo aqui embaixo? Cuidado comigo aqui, ó. Cuidado comigo. Queira não queira, no final da história. Tá me vendo aqui, ó? Colocaram eu com a cabeça embaixo do seu pé. O barraco desaba numa ribanceira. Vai pisar na minha cabeça, hein? E vai pisar na minha cabeça, hein? Eu tô aqui embaixo do seu pé. Me colocaram bem embaixo do seu pé. Eu tô tentando falar com vocês desde o começo. Desde que isso tudo começou aqui, eu tô tentando falar com vocês, mas parece que vocês estão muito ocupados fazendo isso tudo que vocês estão fazendo. Quando vocês estão aí falando de mim, eu tô tentando me comunicar com vocês. Eu tô tentando falar com vocês desde o começo, desde que isso tudo começou. O que vocês estão fazendo pra que não é assim, não é assim? Para, tá errado. O que vocês estão fazendo? Pra que tudo isso? Vocês estão me vendo aqui? Pra que esse circo todo se vocês não estão me vendo? Se vocês não estão me ouvindo? Não é assim, tá errado. Para! Não é assim. Não é bonito, não é alegre, não é poético, não tem música, não tem luz, não tem florzinha no meu cabelo, não tem foco na minha pessoa, não tem beleza na minha miséria, não tem tirar foto do meu lixo e nem falar disso assim. Isso não era nem pra ser assunto. Eu não estaria falando isso que eu tô falando agora, eu não era pra ser assunto de vocês. Eu não sou um rato, embora seja por essa forma que eu consiga me comunicar com vocês. Eu também não sou um grunhido, embora seja com esse som que eu consiga chegar até vocês. Eu não sou essa que pede bebida, coxinha, cigarro, conversa, calcinha, cueca, pulseira, relógio, água, embora seja desse jeito que eu consiga ter algo de vocês. Eu não sou a música alegre depois da chuva, eu não sou o medo da AIDS, eu não sou os presentes que eu te dou, eu não sou o chulé pelo qual eu me desculpo depois de tirar o meu tênis na sua casa. E embora tudo isso te pareça digno, não é. A dignidade não mora na forma como você fala de mim. Eu não estou num corpo vazio. Eu não sou um zumbi. Eu não decidi isso. Eu não decidi isso sozinho. Eu sei que você tenta me amar quando fala de mim e isso é digno. Mas eu não posso ter o seu assunto para sempre porque eu também devo falar. Eu também devo falar de mim. Eu falo de mim quando importuno você no metrô. Eu falo de mim quando importuno você na lanchonete. Quando você tenta falar comigo e eu não tenho escuta, eu tô falando de mim. Quando eu tô sendo chata, louca, sacal, repetitiva, entediante, sem bom senso, eu tô falando de mim, eu tô falando de mim o tempo todo. Por que é que tem mais peso quando você fala de mim do que quando eu tento falar de mim? Cheiro mal, tenho bolhas nos pés, cheiro mijo, cachaça, suor, cigarro, eu cheiro bosta. Eu chego com todo o meu cheiro e tento falar de mim. E você me escuta por educação. Você me escuta para poder falar de mim depois. Você me escuta com segundas intenções. Você me escuta para me colocar aqui em cima. Pode falar de mim, eu não me importo. Porque só quando você falar de mim é que todo mundo vai sentar aí e ouvir. Não é? Não é? Então aproveita esse momento e diz pro mundo que enquanto eu continuar morrendo na sua calçada, não vai ter poesia. Vocês estão com fome? Vocês querem comer? Eu daria todo o meu leite para vocês. Mas empedrou.